A paz de Cristo para o coração de vocês, saúde, alegria e felicidade todo dia, é o que eu desejo a todos vocês. Hoje eu vou continuar falando sobre a belíssima história de Jacó, sobre o seu voto, sobre a promessa de Deus na sua vida, entre outras coisas. Assiste o vídeo até o final, eu sou o professor Neilson Ferreira de Lima. E se não é inscrito no nosso canal, te inscreve e se gostar no final, deixa o teu like e o teu comentário também, isso é importante para nós. Então, livro do Gênesis, capítulo 28 e versículo de número 10 por diante, é que eu vou estar comentando com vocês. Eu venho falando uma série de vídeos, comentando e gravando os vídeos sobre a história de Jacó, dizendo que Jacó é um exemplo a ser seguido, e eu mostro por que ele é um exemplo a ser seguido. Mesmo fazendo as ressalvas dos seus erros na sua trajetória. E quem é que não erra, em toda a trajetória? Quem nunca errou em toda a sua trajetória? Só Jesus. Esse nunca errou. Isso aí é perfeito em tudo e em todas as coisas. Mas, vamos lá. Vocês estão lembrados que no vídeo anterior eu falei da divisão da família de Isaac, por conta das cobiças dos irmãos em querer o direito à primogenitura. Então, nessa divisão, Isaac acaba enviando Jacó para Padã-Arã, a casa de Betuel, seu sogro, onde também estava habitando ali, próximo à casa de Betuel, o Labão, que era o irmão de Rebeca, cunhado de Isaac, e tio de Jacó e de Esaú. E Labão era um grande rolão. Depois vocês vão ver isso mais adiante, eu vou comentar sobre isso daí. Ele era um camarada aproveitador, era um tipo de chefe aproveitador, de patrão aproveitador do seu empregado. Mas bem, daí Jacó sai na sua caminhada, vai até Padã-Arã, caminhando para Padã-Arã, e quando chega em Arã, já tardezinha, sol se pondo, noite chegando, Jacó decide dormir ali. E é justamente nessa dormida, eu vou ler aqui para vocês, que ele tem um sonho. Um belo sonho que ele vê uma escada, com os pés no chão e o topo tocando os céus, e os anjos de Deus subindo e descendo por essas escadas, e Deus estava sobre esta escada. E aí ele fica admirado. Quando Deus aparece para ele, ele faz promessa e depois Jacó faz um voto ao Senhor, e vamos ver sobre isso daí mais detalhadamente aqui na Bíblia Sagrada. Tá? O capítulo 28 e o versículo já 13, vamos lá para esse versículo. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, te darei a ti e a tua semente. Então está aqui a primeira promessa que Deus faz a Jacó, e é a primeira vez que Deus aparece a Jacó. Até então Deus não tinha aparecido a Jacó, mas aqui Deus aparece, quando ele está sozinho, no caminho. Deus tem suas formas especiais de se revelar. É uma coisa que eu aprendo. E tem um tempo certo de Deus se revelar a cada pessoa, de aparecer a cada pessoa e da forma que ele quer aparecer. Ele aqui apareceu através de um sonho a Jacó. E Deus pode aparecer através de outra pessoa, de algum fenômeno, várias formas que Deus possa se revelar ao ser humano. E aí temos a primeira promessa, Deus dizendo que a terra que ele estava deitado daria a ele e a sua semente, a sua posteridade, a seus filhos. É isso que Deus estava prometendo a ele. E a tua semente será como o pó da terra. A outra bênção de Deus, a outra promessa de Deus é que Deus abençoaria seus filhos, a sua geração. Ele teria tantos filhos que seria como o pó da terra. Seria como as estrelas do céu, como ele promete a Abraão. O que é que Deus está querendo dizer com isso? Que os filhos dele seriam tantos, mas tantos, seriam incontáveis. É isso que Deus está querendo dizer, que seriam muitos. É uma figura de linguagem utilizada aqui na Bíblia, como o pó da terra, como as estrelas do céu. Isso refere-se a um montão, uma grande quantidade. Quão grande seria essa bênção de Deus para Jacó? E olha, lembrando que naquela época ter filhos era um sinal da grande bênção de Deus. Não é que hoje deixou de ser, também o é, mas as pessoas, devido aos custos que precisa ter para manter um filho, ou os investimentos, às vezes não tem tantos recursos assim, se limitam a ter filhos. Isso não está errado. Tá? Bom, Deus faz a promessa de dar a terra a ele. Eu fiz aqui algumas anotações, eu vou estar olhando também aqui, nesse versículo 14. E diz que estender-se ao ocidente e ao oriente, ao norte e ao sul, e em ti na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. Ou seja, a descendência de Jacó ocuparia o mundo inteiro.
seja, haveria hebreus ou judeus hoje no mundo inteiro, como já há. Né? Então, essa promessa de Deus já foi cumprida. Vale lembrar que durante a Segunda Guerra Mundial, né, foram mortos milhões de judeus, né, pelos nazistas, pela Alemanha de Hitler. Né? Então, havia judeus já dali espalhados, Brasil, Itália, tudo que é lugar já havia judeus, e hoje tem judeu em tudo que é lugar. Judeu é um povo abençoado por Deus. E isso faz parte da promessa divina. E essa bênção que eles teriam, né, espalhar todos os lugares, nessa bênção acompanha alegria, felicidades, o pão diário, a água, tudo que eles precisariam para sobreviver. E o versículo 15, Deus diz, e eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores. Eu acho isso muito lindo. Deus diz a ele, eu vou estar contigo. Veja, não é Jacó aqui que escolhe servir a Deus de fato. Deus aparece para ele dizendo, eu sou o teu Deus, Jacó. Eu te amo, eu te escolhi. Eu escolhi teu pai Abraão, teu pai Isaac, eu escolhi você. Isso fala aqui de uma escolha divina, soberana, que Deus pode fazer. E eu vou estar contigo. Sem Jacó dizer nada para Deus. Deus disse que vai estar com ele. E te guardarei. Isso fala de proteção. Ó, a melhor proteção que tem. Se você pensa que a melhor proteção é a Polícia Federal, é o FBI, uma segurança privada, seja lá o que for, a melhor proteção do ser humano nessa vida é Deus. Até diz o salmista que em vão vigiam os sentinelas se o Senhor não guardar a cidade. Em vão. Ou seja, a melhor proteção é a divina. E Deus diz ainda assim, te guardarei por onde quer que fores, esse é o versículo 15, e te farei tornar a esta terra, porque te não deixarei até que haja feito o que te tenho dito. Deus diz que é fiel e vai cumprir a sua palavra, ou seja, a palavra de Deus é prego batido de ponta virada. Quando Deus fala, pode ficar tranquilo e descansar, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. A promessa de Deus não é promessa de político. A promessa de Deus não está sujeita ao clima, não está sujeito às oscilações das bolsas de valores do mundo afora. Não, nada disso. A palavra de Deus, ela vai se cumprir, aconteça o que acontecer. Quando Deus fala, ele cumpre. Então pode confiar, pode descansar, porque nunca houve na história o momento que Deus tenha mentido ou não tenha cumprido fielmente com sua palavra quando ele decide a cumprir. Deus é Deus, gente. Então vale a pena confiar em Deus. Aí, acordado, pois, Jacó do seu sonho, disse, na verdade, o Senhor está neste lugar. Eu não sabia. Interessante isso aqui, é porque às vezes Deus está falando com a gente e a gente não está ouvindo. Deus está presente com a gente e a gente pensa que está sozinho quando estamos acompanhados. Pensamos que estamos desprotegidos como temos a maior proteção, a maior fortaleza diante de nós. Jacó pensava desse jeito. Disse, eu não sabia que Deus estava aqui. E aí ele diz assim, esse quão terrível é este lugar, este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Bonito. Aí Jacó levanta-se de madrugada do seu sono e toma uma pedra, que tinha posto por sua cabeceira, né, para dormir. Ele não tinha um travesseiro fofinho, né? A gente reclama do travesseiro que tem, da cama que tem. Gente, agradeça, tenha uma vida de gratidão, isso traz saúde à nossa alma, saúde à mente, saúde às emoções da gente. A gratidão. A murmuração é uma coisa terrível, terrível, terrível. Então ele tomou aquela pedra que tinha posto por sua cabeceira, a pôs por coluna e derramou azeite em cima dela e chamou o nome daquele lugar Betel. Betel significa casa de Deus. O nome daquela cidade antes era Luz e passou a ser Betel, ou seja, casa de Deus, o lugar que Deus falou com Jacó, o lugar que Deus se encontrou com Jacó. Isso aí é Betel. Eu não sei onde foi Betel para você. Qual município foi, qual estado foi, que denominação religiosa foi, que foi Betel para você, o lugar onde Deus te apareceu, o lugar que Deus falou com você, te fez promessa. Isso aí é Betel. Aí, versículo 20, Jacó fez um voto, dizendo, se Deus for comigo e me guardar nessa viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz tomar a casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus. E essa pedra que tem um posto por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Pronto. Aqui é um voto que Jacó faz, espontâneo. Agora, sinceramente, isso é minha opinião, tá? Meu ponto de vista, a minha compreensão como leitor das Escrituras Sagradas. Eu vejo desnecessário aqui o voto de Jacó. Totalmente necessário. Eu vou dizer a vocês porque eu vejo necessário. Veja que é o versículo 20, é o voto que ele faz, dizendo, se Deus for comigo e me guardar nessa viagem, esse se não é partícula passivadora. Esse se é condicional.
se a gente olhar do ponto de vista da lógica matemática, eu tenho uma proposição condicional. São condições. Até do ponto de vista da língua portuguesa, né, eu vou estar diante de uma oração aqui adverbial condicional também aqui para mim. Se Deus for comigo, se, condição. Mas como assim se Deus for comigo? Se o Senhor me guardar nessa viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para vestir. Deus já tinha falado para Jacó antes. Tudo isso que ele está fazendo aqui, que não precisava prometendo mais nada disso. Olha só, Deus aparece para Jacó no versículo de número 15, do capítulo 28, e diz assim, e eis que estou contigo. Deus já disse que estava com ele, e te guardarei por onde quer que for. Ou seja, Deus disse que ia guardar o cara, que estava com o camarada, que faria tornar essa terra, aí o cara diz, não, eu vou fazer um voto, se o Senhor for comigo, ou seja, Jacó, você não está acreditando não na promessa de Deus, no que Deus falou, não. Parece que Jacó aqui, ele vacila. Ele teme, ele oscila. Veja que o que Jacó faz aqui é totalmente diferente do que Maria, a bendita Virgem, mãe de Jesus. Lá em Lucas, que Lucas registra isso, do nascimento de Cristo, quando o anjo aparece para ela e diz que ela ia receber a virtude do Espírito Santo, e um santo havia de ser gerado nela, e esse santo havia de nascer, seria chamado Filho do Altíssimo, Filho de Deus, e Deus daria o trono do seu pai Davi, etc. Maria pergunta, como é que se vai ser feito isso? Eu sou virgem, não conheço varão nenhum, tal, etc. E aí o anjo explica tudo isso para ela. Sabe o que ela diz? Eis aqui tua serva, cumpra-se em mim a tua vontade. Ela não diz, Deus, se tu for comigo, se é tu que está falando comigo, se tu for isso, se tanto sim, gente. Pelo amor de Deus. Viva a vida, deixa de si, porque pelo sim, a gente não vive a vida. Deus já tinha dito ao camarada que ia fazer isso, que ia estar com ele, que ia dar a terra a ele, que ia fazer ele tornar, que ia abençoar ele, aí de forma extraordinária, tudo. Aí o cara vem e diz, não, se. Você não entendeu não, Jacó, você não acreditou na promessa de Deus, não, você não ouviu, você não entendeu, você tá louco, seu cabra. Aí Jacó faz esse voto, se Deus for comigo e me guardar nessa viagem que faço, e me der pão para comer e veste para vestir. Ó, tudo que ele faz aqui é coisa da terra, né? Tudo material. Ó. Proteção, se for comigo, né, e me guardar nessa viagem. Me der pão, tudo coisa para comer, e veste para vestir, tudo coisas materiais. Agora vem uma questão aqui interior. E em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus. Ou seja, Jacó, Deus ainda não é o teu Deus. Ou seja, Deus já aceitou Jacó para ser seu filho, já disse que era o Deus dele, que estaria com ele antes, no versículo. Aí Jacó disse, se isso tudo acontecer, que o Senhor vai ser meu Deus. Poxa, que é isso? Deus precisa fazer tudo isso, Jacó, para ser teu Deus, é? Não. Aí tem gente que é desse jeito, sabia? É feito Jacó aqui, um vacilo. Não, Deus tem que fazer isso, Deus tem que me dar água, Deus tem que me dar uma porta-emprego, Deus tem que me libertar do álcool, para poder ser o meu Deus. Senão, Deus não é o meu Deus. Deixa disso. Deus é o Deus maravilhoso, Criador do universo e de todas as coisas. E depois ele diz, aí eu vou dar o dízimo também. É um voto que ele faz. O dízimo é a 10ª de tudo. Nada contra dízimo. Eu não sou contra dízimo, eu não sou contra oferta. Desde que seja dado de coração, porque Deus ama o que dar com alegria e que haja condições de você poder ofertar e você poder dizimar. Tá? Porque do contrário, se não houver alegria, não há condições e é feito com falsidade, Deus não recebe. Deus só recebe as coisas que é feita de coração para todos nós. Então ele até promete dar o dízimo. E veja que isso aqui é antes da lei de Moisés. Né? Ele não havia instituído a obrigatoriedade do dízimo. Jacó diz, eu vou dar. Ele se promete a dar, eu voto ele, pronto, dê. Você quer dar? Dê, fica à vontade do seu voto. Agora, aqui do meu ponto de vista, eu acho que Jacó, ele vacilou quando ele fez esses votos, dizendo, se Deus for comigo, se Deus me guardar, se Deus me der pão, se Deus me der água, me der veste para vestir, fazer tornar em paz a casa do meu pai, o Senhor será o meu Deus. Muito fraco. Muita fraqueza, viu, Jacó? Muita fraqueza. Deus já tinha dito tudo isso que seria até Deus. Aqui foi uma fraqueza. Serve para a gente de exemplo, para não fazermos como Jacó fez. Ou seja, para Deus ser meu Deus, ele não precisa me dar carro, casa, roupa, emprego. Deus é meu Deus porque ele é maravilhoso. Deus é alimento espiritual, é manar do céu para a gente, é nosso guarda, é o nosso tudo. Não existe nenhum ser melhor do que Deus, que nos ama mais do que Deus, que nos protege mais do que Deus, que ele cuida da gente mais do que Deus. Deus te abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser.